Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho e vamos à nossa primeira videoaula sobre circunferência no contexto da geometria analítica. Essa é a primeira de algumas videoaulas sobre esse conteúdo. Vamos lá? Estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Vamos falar um pouquinho então hoje sobre a circunferência. A circunferência é a primeira das cônicas, tá, que você vai trabalhar. Para quem tiver foco em Enem, a circunferência é mais que suficiente. Em alguns vestibulares, como o UFSC, o EM, outros lá em São Paulo, coisa parecida, cobram também, além da circunferência, a elipse, a hipérbole e parábola, que veremos no segundo momento. Legal? Bom, primeira coisa, o que é uma circunferência? A grosso modo, circunferência é aquele contorno que você vê ali. O contorno vermelho é a circunferência. A parte interna dela é o círculo. Então, define-se como circunferência o quê? É o conjunto de pontos do espaço que são equidistantes de um ponto C chamado centro. A distância de qualquer ponto da circunferência até o centro é o que eu chamo de raio, ok? Bom, aí assim como reta tinha equação, circunferência também vai ter equação. E esta pode vir na forma geral e na forma reduzida. Para chegar até elas, vamos lá. Primeira coisa, vai. Aqui eu tenho uma circunferência centrada num ponto de coordenadas alfa e beta. Então eu vou falar para ti que alfa é o x do centro e que beta é o y do centro. Legal? Muito bem, vou pegar um ponto da circunferência, que pode ser esse ou aquele. Vou chamar de ponto P, um ponto genérico. Esse ponto tem coordenadas genéricas x e y. Acompanha lá comigo, ó. X e y. Vamos lá, então. Isso. E aí, repara que a distância do ponto P até o centro C, ó, é o que eu vou chamar daqui a pouquinho de raio, ok? Agora, para deduzir a equação de uma circunferência, eu vou forçar a barra aqui um instante, ó, para se formar aqui um triângulo retângulo. Repara comigo. Nesse triângulo retângulo, repara que os catetos são x menos alfa e y menos beta. Então, repara comigo aqui, ó. Então, só relembrando, aqui é um ângulo reto, tá? Maravilha, legal aqui, ó. Show de bola. E a hipotenusa, como você pode ver, é o raio da circunferência. Massa, beleza. Agora, eu quero que você aplique para mim Pitágoras nesse triângulo retângulo. Se eu aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo, me aparece que o quadrado da hipotenusa, o raio ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, ficamos com x menos alfa ao quadrado, mais y menos beta ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Essa é a equação de uma circunferência na forma reduzida. Tem forma geral? Tem. O foco da aula de hoje é a forma reduzida. Na próxima videoaula, aí eu vou falar contigo da forma geral, ok? Por hora, dá uma espiadinha comigo aqui, ó, nessa situação. Aqui eu tenho uma circunferência centrada num ponto de coordenadas, ó, 4 e 3. E vou te falar que o raio dela vale 2. Aqui, ó. E aí eu peço, qual é a sua equação? Por hora, na forma reduzida, fica assim, ó. X menos alfa ao quadrado mais y menos beta ao quadrado igual ao raio ao quadrado. O alfa é 4, o beta é 3. Lembra sempre comigo, ó. O alfa é o x do centro e o beta é o y do centro. Então, coloquemos aqui, ó. X menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual ao raio que é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, até hoje, dá 4. Então, a equação da circunferência fica assim. Fica assim ou tem que desenvolver? Por enquanto, deixa assim. Porque o que eu peço por enquanto, o que eu quero por enquanto, é a equação reduzida. Aí na próxima videoaula eu vou pedir a forma geral. Aí futuramente eu vou ter que abrir essa equação aqui, ó. Por enquanto, fica assim. E aí quando eu vejo a equação na forma reduzida, aí é legal, porque eu estou vendo aqui, ó, onde que ela está centrada e quem é, por comparação, o seu raio. Legal? Vamos aqui a um segundo exemplo. Vai comigo, bora lá. Circunferência agora, centrada no ponto. Bota aqui agora, ó, menos 5, opa, E1 e raio 3. Então, agora, centro, ó, alfa menos 5 e beta é 1. E o raio, 3. Então, vamos trocar aqui, ó. O alfa é menos 5, então vai ficar x menos o menos 5 ao quadrado, mais y menos beta, que é 1, ao quadrado, e igual ao raio ao quadrado, que é 3. Pronto. 3 ao quadrado, 9, né? Então, a equação fica assim. Beleza? Gente, não é o caso agora, tá? Não é o caso agora.
Mas como é que eu poderia fazer futuramente, se eu quisesse numa dessa, quem sabe, encontrar esse pontinho aqui, ó, ou esse pontinho aqui, ó? Como é que eu poderia encontrar, meus amigos, as coordenadas desses pontos? Ele não pede, mas se pedisse. Aí você pode lembrar o seguinte, ó. Todo ponto que está situado em cima do eixo x tem o y dele zerado. Aí eu poderia chegar aqui, ó, jogar um zero no y e fazer o processo. Aí eu teria aqui, ó, x mais 5 ao quadrado igual a 0 menos 1 ao... Opa, perdão, aqui é mais. Aí eu teria mais 0 menos 1 ao quadrado igual a 9. Iria cair numa equação do segundo grau e iria encontrar o meu x' e o meu x duas linhas. Eu iria encontrar dois x's para os quais o y iria se anular. Ok? Massa? Tá, daqui a pouquinho eu vou fazer contigo uma questão da URGS, tá? Que vem no teu material didático, que é mais ou menos sobre esse processo aqui. Legal? Bom, agora eu vou fazer contigo o contrário. Agora eu vou te dar a equação e vou te pedir onde que a circunferência vem centrada e quem é o seu raio. Pode ser? Vamos lá então, ó, comigo. Primeira equação. X menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 16. Vamos fazer a comparação aqui, ó. Compara comigo com a equação aqui, ó, genérica. Vamos lá então. Bora, bora, bora. Diz para mim, centro, ó, repara que o menos é da fórmula. Então, alfa é 2, o beta é 3 e o raio ao quadrado é 16. Então, o raio é 4, né? Então, aqui, ó, centrado em 2 e 3 e raio 4. Repara que ela tem centro, ó, no primeiro quadrante, ó, 2 e 3, ó, e o raio é 4, beleza? Muito bem. Segunda situação. X menos 7 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 9. Comparando, repara, alfa é 7, beta, repara que para isso aqui ter dado mais 2, o beta foi menos 2. Então agora eu vou ter uma circunferência centrada lá no quarto quadrante, ó, coordenadas 7 e menos 2, vai estar por aqui, ó. E repara que raio ao quadrado é igual a 9, então o raio é igual a 3 por consequência. Vamos lá, mais uma, vai. X ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Agora, aqui, meus amigos, ó, é como se fosse x menos 0 ao quadrado. Então, o alfa é 0 e o beta é 4. Raio ao quadrado é 25. Então, o raio, ó, é 5. Então, repara que essa circunferência aqui, meus queridos, ó, ela está situada, o seu centro, pelo menos, né? Situado aqui, ó, no eixo Y, ó. Tá em cima do eixo Y, visto que o x vale 0, ó. Tá vendo? Aí, como o raio é 5, é maior que 4, então vai passar aqui, ó, e vai fazer alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Beleza? E por fim, dá uma espiadinha agora comigo aqui, ó, nessa última equação que vai aparecer aqui embaixo, ó. Vamos lá. Diz para mim, centro. Agora repara que tanto alfa quanto beta valem 0. Então essa circunferência vem centrada na origem do sistema cartesiano, né, no ponto 0 e 0. E o raio ao quadrado é igual a 4, então o raio é 2. Então ela ficaria mais ou menos, meus amigos, ó, assim, ó, quer ver? Ó, tá vendo aqui? Ó? Opa, volta aqui um pouquinho. Então repara que como aqui o raio é 2, esse pontinho aqui, ó, teria coordenadas 2 e 0, esse 0 e 2, esse menos 2 e 0 e esse 0 e menos 2. Ela ficaria mais ou menos assim no plano cartesiano. Então toda equação que tiver essa carinha aqui, ó, pode crer, ela vai estar centrada na origem. Legal? Aí só para fechar aqui o processo, vai. Nessa questãozinha aqui, ó, que vem na tua apostila igual ou bem parecida. Eu acho que é a primeira questão, se eu não estou enganado. Aqui, ó. Deixa eu apagar o que eu fiz aqui para não te confundir. Ó, eu peço qual é o centro e qual é o raio da circunferência de equação, blá, blá, blá. Vamos lá por comparação, ó. Circunferência x menos 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 25. Vamos lá, ó. Repara, centro, o alfa é 1. Para que isso aqui dê mais 3, ó, o beta tem que ter sido menos 3. Então, centro, 1 e menos 3. Lá no quarto quadrante, né? E o raio? Raio ao quadrado tem que dar 25, então o raio tem que ser 5. E eu que fecho essa combinação aqui, o que que é? 1 e menos 3. Aquele raio 5, é isso, né? Isso. Letra D de demônio. Tá aqui, ó. Massa? Joia? Vamos gravar isso por repetição? Vamos lá? Aqui, ó, comigo. Bora lá, então. Próxima questão.
Eu achei que era uma outra questão, mas não é essa aqui que eu pensei, não. Essa questão aqui não vem na tua apostila, tá? Essa aqui é uma questãozinha extra. Dá uma acompanhada lá comigo. Até, inclusive, seria bacana você dar uma pausa no vídeo e tentar fazer a questão por si só. Porque uma coisa é eu fazer aqui contigo e ser persuasivo, né? Outra coisa é você parar e fazer. Então, vamos lá. Tempinho para você pausar o vídeo. Já pausou? Massa. Enquanto você pausa aí, eu tomo aqui uma aguinha, vai. Já voltamos? Então vamos nessa, ó. Determine a equação de uma circunferência, por hora a equação reduzida, tá? Não falo da geral por enquanto. De uma circunferência, sabendo que os pontos A e B são extremidades de um dos diâmetros dessa circunferência. Diâmetro, gente, é uma corda que passa pelo centro. É o dobro do raio, lembra? Então aqui nós temos um diâmetro, ó. Um diâmetro de extremidades, ó, 1 e 2 e 9 e 8. Bom, como por hora eu quero a equação reduzida, eu vou pegar ela aqui, ó e vou jogar ela para cá, ó. Então lá vem ela. Pronto. Repara, eu devo saber onde que a circunferência vem centrada, para saber quem é o alfa e quem é o beta, e saber o seu raio. Gente, quando cai esse conteúdo em prova, não caia coisa específica, a favor usar a aula tal. Não. Quando cai, cai tudo, né? Aqui, por exemplo, eu te pergunto, esse ponto C que você está vendo aqui, ó, ele é o que do segmento AB? Não é o ponto médio? É, né? Ponto médio você viu lá na primeira ou segunda aula do curso, desse conteúdo aqui. Então vamos lembrar aqui, para calcular coordenadas do ponto médio, se faziam médias aritméticas. Se falava que o x do ponto médio, no caso x do C, era xa mais xb sobre 2, e y do ponto médio era ya mais yb sobre 2. Nesse contexto aqui vai ficar assim, ó, 1 mais 9 dá 10, por 2 dá 5. Em seguida, ó, 2 mais 8 dá 10, por 2 também dá 5. Então, eu vou ter uma circunferência centrada, ó, no ponto de coordenadas 5 e 5. Pronto, tá ali, ó. Então, esse é o alfa e esse é o beta. Então, em relação ao alfa e beta, estamos em casa, legal. E agora o raio? Agora, para calcular o raio, você tem vários caminhos, né? Vários ângulos para ver a situação. Um deles, por exemplo, é calcular a distância dos pontos A e C. Distância entre dois pontos. Você também viu. Lembra? Ó? Raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Escolhi fazer, então, a distância entre A e C. Então, ó, vai ficar xc, 5, menos xa, que é 1, mais aqui, ó, 5, que é o yc, menos o ya, que é 2. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 5 menos 1 ao quadrado. 5 menos 2 ao quadrado. Essa continha aqui, se você fizer com calma, você vai chegar aí em 5. Então, o raio é 5. Pronto. Então, a circunferência vai ter a equação, ó, x menos 5 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 25. Pronto, tá aqui, ó. Só abrindo aqui um pequeno parênteses, tá, gente? Eu sei que a questão acabou aqui e tal, beleza, mas só abrindo um pequeno parênteses. Repara que, numericamente, né, o alfa, o beta e o raio são iguais. Gente, sempre que o módulo de alfa for igual ao módulo de beta, que for igual ao valor do raio, sempre que isso acontecer, quer dizer que a circunferência vai tangenciar os eixos coordenados. Quer ver? Ó? Vai ficar alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Acompanha comigo, ó. Repara, centro 5 e 5. E como o raio também é 5, meus amigos, daqui até aqui, ó. Opa, volta um pouquinho. Daqui até aqui, ó, é 5. Daqui até aqui, ó, também é 5. Então, obrigatoriamente, ela vai tangenciar os eixos coordenados. Então, sempre que alfa, beta e raio forem iguais ali, no caso em módulo, né? Pode ser tipo 5 menos 5, menos 5, 5, enfim. Tá? Haverá sempre uma circunferência tangente aos eixos coordenados. Agora, quando só alguém, só o alfa ou o beta, for igual ao raio, também haverá uma tangência. Mas aí só com um dos eixos. Por exemplo, assim, ó, se eu tivesse alguma coisa nesse sentido aqui, ó, circunferência, ó, centrada no ponto, aqui, ó, vamos botar aqui, ó, digamos, 4 e 3, vamos botar aqui, ó, 4 e 3, e vamos dizer que o raio aqui seja, digamos, 3, né? Repara ó, que o beta também é igual ao raio, né? Então, agora deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu só limpar isso aqui um pouquinho para te mostrar isso no plano cartesiano. Opa, vamos lá, aqui, ó. Ó, vamos lá. Então, repara nesse caso aqui, ó. Repara que o centro é 4 e 3, então aqui, ó, 4 e 3. Pronto, tá vendo aqui, ó?
Agora, repare que o raio é 3. Então, a distância desse ponto aqui, ó, até as bordas tem que ser 3, ó. Como daqui até aqui também é 3, ó, ela vai tangenciar, nesse caso, o eixo x. Vai ficar, então, assim, ó. E aí, repara como daqui até aqui é 4, ó, ela nem vai tocar o eixo y nesse caso, por consequência. Beleza? Joia? Maravilha. Legal. Vamos fazer aqui agora uma do teu material didático, uma questãozinha aqui que vem no teu material, aqui, ó. Vamos lá. Uma da UPF, Universidade de Passo Fundo. Vamos lá então comigo, bora. Deixa eu pegar aqui meu gizinho e vamos fazer. Lógico, quer fazer antes, faça. Dá uma pausa no vídeo e vamos nessa. Ó, o que ele me fala é o seguinte. A reta S passa pelo centro da circunferência tal, tal, e é paralela à reta de equação tal, tal. Assim, a equação da reta S é qual? Então, escreva o seguinte, meus amigos. Ó, a primeira coisa, essa circunferência que você está vendo aqui, ó, ela está centrada em qual ponto? Vamos lá? Repara que o alfa é 2 e que o beta é 0, não é isso? Então, o que ele me fala é que tem uma reta S, que já passa por esse ponto aqui, ó, pelo ponto C, 2 e 0. Então, aqui está a reta S. Gente, agora é o seguinte, né? Eu tenho infinitas retas que passam por esse ponto. Então, só essa informação, ela não é suficiente. É necessária, mas não é suficiente. Outra informação que eu tenho aqui, ó, é que a reta S é uma reta paralela à reta R, cuja equação é 2x menos y mais 1 igual a 0. Agora vamos lembrar, vai. Duas retas paralelas vão possuir o mesmo coeficiente angular. O angular de S é igual ao angular de R. Agora vamos lembrar, né? Coeficiente angular de retas só está explícito quando a reta vem na forma reduzida. Aqui ela veio na forma geral, né? Então você passa para reduzida, para isso isola o y, ó. Para ficar naquele formatinho, lembra? Y igual a mx mais n. É que nesse caso acabou que coincidiu, né? Que o angular realmente, ó, era 2, né? Mas se aqui o coeficiente do y fosse menos 1, isso iria mudar, né? Então aqui o angular, repara, ó, é 2. O linear é 1. O linear pouco importa para esse caso. Então o angular de R é 2. Como há um paralelismo, o angular de S também será 2. Se houvesse um perpendicularismo, aí seria menos meio, lembra? Aí tem que inverter e trocar o sinal. Então, em relação à reta S, o que eu sei dela? Eu sei que ela tem coeficiente angular igual a 2 e sei que ela passa pelo ponto de coordenadas 2 e 0. E agora, para chegar em uma das suas equações, o que tem que fazer agora, meus amigos? Agora eu faço, lembra? O famoso Ió, Ió, Mi, Xixó, lembra? Tá aqui, ó. Massa! Então, aqui vem y, ó, y, menos y do ponto, que é 0. O coeficiente angular é 2, que multiplica x menos x do ponto, que é 2. Pronto, ó. Aí vai ficar com isso, ó, y igual a 2x menos 4. Ele botou a reta na forma reduzida, sim ou não? Não, né? Colocou na forma geral. Então, eu vou chegar aqui, ó, em menos 2x mais y, manda tudo para a esquerda ou para a direita, se quiser, né? Mais 4 igual a 0. Não está errado essa resposta aqui, mas o que vem no gabarito é com o coeficiente do x positivo. Então, multiplica tudo por menos 1 e vamos chegar em 2x menos y menos 4 igual a 0. E aí isso vai dar como resposta a letra A. É isso? Confere? Confere. Maravilha. Tá aqui, meus amigos. Joia? Massa! Vamos fazer mais uma? Uma da Ubra? Aqui, ó. Bora! Vamos nessa. Aqui, ó. Acompanha lá comigo então. Ó. O que ele fala aqui para mim é que as retas 2x menos y menos 4 igual a 0 e 2x mais 3y menos 12 igual a 0 interceptam-se no centro de uma circunferência, cujo raio é 3. Então, podemos dizer que... Bom, antes de ver o que ele pede em cada item, tá? Vamos só tentar ter aqui a noção da coisa. Primeiro, ó, deixa eu só abrir aqui. Nós temos uma circunferência aqui no quadro, uma circunferência... Opa! Centrada num ponto C e com raio R. O raio, segundo ele, ó, vale 3. Então, a circunferência já vai ter equação assim, ó. X menos alfa ao quadrado mais y menos beta ao quadrado,
igual a raio ao quadrado. Como raio é 3, aqui ficaria 3 ao quadrado. Joia? Bom, agora a questão é quem é alfa e quem é beta. Bom, alfa e beta são os x e y intersecção dessas duas retinhas aqui, ó. Esse ponto aqui, meus amigos, segundo ele, é a intersecção dessa reta, que eu vou chamar de R, com essa reta que eu vou chamar de reta S. E aí, como é que eu acho intersecção de duas retas? Lembra? Intersecção é um ponto que satisfaz ambas situações, ambas equações. E isso é obtido através de um sistema de equações. Ah, professor, mas eu igualo as duas. Gente, igualar as retas é fazer, no caso, um sistema, só que pelo método, né, da comparação. Então, você faz um sistema, não importa como, para definir esse pontinho aí. Então, eu vou formar um sistema que eu acho conveniente, que seria assim, quer ver? Ó? Acompanha lá comigo, vamos botar aqui. Ó. Primeira equação, eu posso colocar aqui ó, 2x menos y, 2x menos y, igual a 4. Ó. Já passei esse menos 4 para a direita, tá? Para ficar um sisteminha bem padrão, né? Bem típico. E a de baixo, ó, 2x mais 3y, igual a 12. Pronto, agora resolvo o sistema. Como? Por exemplo, multiplica essa equação aqui ó, por menos 1. Se multiplicar ela por menos 1, aqui nós teremos menos 2x, aqui nós teremos menos 3y, e aqui nós teremos menos 12. Pronto, ó. Eu cheguei numa equação equivalente à primeira, né? Pronto, ó. E agora vem aqui e aplica o método da adição. Ó, cancelou aqui, vai ficar menos 4y igual a menos 8, portanto, o y vai dar 2. Pronto, então aqui, ó, é 2. Aqui, ó, já é 2. Pronto. Agora, ponha o 2 numa equação, pode ser a primeira, e acha o x por consequência. Ó. Legal? Ó. Vamos chegar em 2x igual a 6 e, portanto, x é igual a 3. Então, esse carinha aqui ó, já é 3. Pronto. Então, tá aqui, meus amigos. Ó. Então, a circunferência que ele faz menção tem a equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Agora, fica ligado. Antes de olhar para o ABCD, me diga uma coisa. Ó. O alfa não é igual a beta? É, né? Desculpa, perdão. O alfa não é igual ao raio? É ou não é? É. Quando o alfa é igual ao raio, ou quando o beta é igual ao raio, ou quando todos são iguais, haverá sempre tangência. Ou com os eixos coordenados, ou só com um deles. Repara que nesse caso, ó, veja comigo aqui. O x é 3, o alfa é 3, o beta ó, é 2. Então, sem fazer nenhum alvoroço, ó, eu posso ter uma noção de como que a circunferência se comporta no plano cartesiano. Como o raio é 3, meus amigos, repara que a distância desse ponto aqui ó, até as bordas é 3. Então, daqui até aqui ó, vai andar 3. Ó. Como aqui também é 3, então ela vai tangenciar o eixo Y. Ó. Opa! Vai ficar alguma coisa nesse sentido aqui, ó. E como daqui para cá também vai caminhar 3 e aqui já é 2, ó, então ela vai furar o eixo X por consequência, ó. Vai ficar alguma coisa assim. Então ela tangencia o eixo Y e fura o eixo X. Lógico, gente, lógico, né? Ah, eu queria saber quem é esse ponto aqui, quem é esse ponto aqui, ó. Aí tem que fazer conta. Aí, por exemplo, nesses pontos aqui, por exemplo, ó, o Y vale 0, né? Aí eu teria que pegar aqui o y ó, e zerar o bichinho, para saber que x é esse. Agora eu já sei de cara que esse ponto aqui, por exemplo, ó, vai ser 0 e 2. Quer conferir comigo? Quer tirar a prova real? Ó? Se eu trocar aqui o x por 0, ó, se eu trocar o x por 0, vamos lá, 0 menos 3 dá menos 3 ao quadrado, dá 9. Mais y menos 2 ao quadrado, igual a 9. Ó. Vai cortar, vai ficar y menos 2 ao quadrado igual a 0. Nem tem que abrir isso aqui, ó. Nem abre isso aqui, não. Quer abrir, abre, mas não precisa. Ó, joga o quadrado para o outro lado como raiz. A raiz de 0, ó, é 0. Então, vai ficar de fato, ó, y igual a 2. Tá vendo ali, ó? Tá? Você mataria a questão, gente, só através do gráfico que você fez aqui, ó. E aí, isso vai dar como resposta da questão a letra, vamos ver aqui, ó. A circunferência é tangente ao eixo y. Fechou. É a letra I. Tá? Então, a letra A ele fala que a circunferência tem centro em 2 e 3. Mentira, né? O centro aqui ó, é 3 e 2, é o contrário, na verdade. Né? Letra B, a circunferência corta o eixo y em 2 pontos? Não, só um ponto. Letra C, a circunferência corta o eixo x em 1 ponto? Não, 2 pontos.
Letra D, a circunferência é tangente ao eixo X. Não, ao eixo Y. Beleza? Muito bem. Agora, mais uma questãozinha. Agora uma extra, uma da Federal do Paraná. Dá uma espiada comigo lá, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero fazer contigo essa questãozinha aqui da Federal do Paraná, tá? E depois uma aqui embaixo, ó, uma da Federal do Rio Grande do Sul, tá? Primeiro da Federal do Paraná. Aqui, ó. Vamos lá comigo? Bom, então vamos nessa. Deixa eu desenhar aqui a situação rapidinho, ó, só para a coisa ficar bem clara. Eu vou tentar desenhar aqui uma circunferência, tá? Não vai ficar perfeita, mas só para ter uma noção aqui, ó. Só para ter uma noção. Opa, então, isto ser uma circunferência, tá? Muito bem. Uma reta passando pelo ponto 16 e menos 3, aqui, ó. Passando pelo ponto P, 16 e menos 3, é tangente à circunferência tal, tal. Gente, repare que essa circunferência aqui, ó, ela está centrada onde? Lembra? Na origem, né? Esse pontinho aqui, ó, esse ponto C, ó, tem coordenadas 0 e 0. Muito bem. Aí ele fala que uma reta passando por esse ponto aqui é tangente a essa circunferência. Então, ela faz isso aqui, ó. A reta faz isso, ó. Ela tangencia a circunferência. Vem, vem, tangenciou aqui, ó. Muito bem. Tangenciou, segundo ele, num ponto Q. Tá vendo aqui, ó? Aí ele fala que o segmento PQ é 12 unidades. Então, aqui o tamanho do pedacinho que vai de P até Q, vamos colocar aqui, ó, vale 12 unidades. Muito bem. Aí ele quer calcular, primeiro, a distância do ponto P até a origem, e em seguida, a medida do raio da circunferência. Gente, vamos por partes. O que ele quer aqui como letra A, vamos botar aqui embaixo, ó, é a distância do ponto P até o ponto C. Ele quer a distância entre dois pontos. E aí, se você quiser oficializar o formulário, ó, coloca lá comigo. Raiz quadrada, lembra disso? Ó, da variação do x, ó, xp menos xc quadrado, mais yp menos yc quadrado. É como aqui o xc e o yc são zeros, né? Então, vai ficar o próprio xp e o yp. Então, a distância do ponto P até a origem, que eu chamei de C, vai ser a raiz de, vamos botar aqui, ó, 16 menos 0 ao quadrado, mais o menos 3, menos 0 ao quadrado. Opa! Efetuando aqui a continha, nós chegaremos em 256 mais 9, vai dar a raiz de 265. Que não é exata, paciência. Então, meus amigos, a distância, ó, que eu vou colocar aqui, ó, em rosinha, ó, daqui até a origem, opa, é igual a raiz de 265. Pronto. Então, isso mata a letra A. Joia? Segundo, ele pede agora o raio da circunferência. E aí eu vou colocar esse raio, gente, na posição mais conveniente que você possa enxergar. De modo que também você faça um link com uma propriedade importante da geometria plana que você já viu. Você vai lembrar que a tangente a uma circunferência, meus amigos, é sempre perpendicular ao raio. Isso é propriedade. A tangente a uma circunferência é sempre perpendicular ao raio. E agora, adivinha como que eu vou calcular esse raio aqui, gente? Adivinha. É um triângulo retângulo? Sim. Conheço um cateto? Sim. A hipotenusa? Sim. Então, outro cateto se entrega por si só através do bom e velho Pitágoras. Deus o tenha. Vamos lá? Vamos aplicar, então, aqui na letra B, o fato de que hipotenusa ao quadrado, vamos lá, ó, é igual à soma do quadrado dos catetos. Massa! Então, vamos lá. Hipotenusa é a raiz de 265, né? Ao quadrado vai ficar o próprio 265. Pronto. Cateto pode ser o 12. 12 ao quadrado, 144. Mais o outro cateto, que aí eu chamei de R, nesse caso ao quadrado, né? Aí você faz lá 265 menos 144, isso vai dar 121. Pronto. 121 é igual a raio ao quadrado, e aí vem que o raio é a raiz de 121, que é 11. Prontinho aqui, meus amigos. Legal? Essa questão, gente, ela ficou até um pouco menos difícil, vamos dizer assim, porque ele fez você calcular antes a letra A. Porque talvez, sem ter visto a letra A, para ir direto para a letra B, o cara talvez poderia não enxergar esse processo aqui de fazer Pitágoras nesse triângulo retângulo, tá? No triângulo PCQ.
Talvez ele tentaria fazer ali, eu vou tentar achar o ponto Q antes, para calcular a distância do ponto Q até o ponto C, para chegar no raio, tá? Felizmente, tá? Ele meio que te catequizou para esse caminho aí, joia? Muito bem, e aí para encerrar nosso processo de hoje, nossa aulinha de hoje, vamos falar aqui um pouquinho dessa questão aqui da URGS, ó, que também tá lá no teu material didático, só caça lá o número que agora não me recordo de cabeça. Vamos lá. Os pontos de intersecção do círculo tal com os eixos coordenados são vértices de um triângulo, cuja área é quanto? Então vamos pensar o seguinte, meus amigos, ó, vamos dar uma espiadinha para cá, para a circunferência. X menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 5. Igual a 25, desculpa. Repara que ela vem centrada, né, no ponto 4 e 3, ó. 4 e 3. Vou botar aqui, ó, 4 e 3. Opa! E tem raio 5, né? Maravilha. Muito bem. Agora, eu quero saber onde que a circunferência corta os eixos coordenados. Se ela corta o eixo x aqui, o eixo y ali, enfim. Aí vamos lembrar o seguinte, ó, vamos lembrar, por exemplo, que onde ela corta o eixo y, meus amigos, necessariamente o x vale quanto? Vale 0. Então, para achar a intersecção, vamos botar aqui, ó, a intersecção do gráfico com o eixo y, eu devo fazer por hora o x virar 0. Ok? Então, se eu fizer por hora o x virar 0, eu vou chegar no seguinte, ó. 0 menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 25. Pronto. Então, aqui eu vou chegar em y menos 3 ao quadrado igual a... Gente, nesse tipo de caso aqui, tá? De achar a intersecção da circunferência com alguma coisa, nem abre isso aqui, tá? Não abre isso aqui, não. Ó a dica. Menos 4 ao quadrado não é 16? É, né? Vem para cá menos 16, ó. E aí 25 menos 16, aqui já vai ficar 9, ó. Aí a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, o y menos 3, ele vai ser igual a mais ou menos a raiz de 9. Então, y menos 3 pode ser 3, ou, se pá, pode ser menos 3. Pronto. Então, o y pode ser 6, ou o y pode ser 0. Então, quando o x for 0, meus amigos, ó, repara que eu tenho duas intersecções. Uma com ponto 0 e 6 e a outra com ponto 0 e 0. Então, eu sei que a circunferência, ó, passa pela origem. Passa por esse ponto aqui, ó, 0 e 0. Passa por esse ponto, passa. Opa! Opa! E também vai passar... Opa, deixa eu arrumar aqui. E também vai passar, ó, por esse ponto aqui, ó, de coordenadas 0 e 6. Tá vendo? Agora eu quero saber onde que ela corta o eixo x. E agora, para saber a intersecção com o eixo x, agora, em cima do eixo x, nós devemos fazer o y virar 0, ó. Então, agora façamos aqui, ó, o y virar 0. E aí, se o y virar 0, vamos ter o seguinte, acompanha lá comigo, ó. X menos 4 ao quadrado, vamos lá, mais 0 menos 3 ao quadrado, igual a 25. Vai ficar com isso, ó, x menos 4 ao quadrado, igual a 25 daqui, menos 9 que vem daqui, fica 16. Mesma coisa, ó, vai ficar x menos 4 igual a mais ou menos a raiz de 16. X menos 4 pode ser 4 ou pode ser menos 4. Pronto. Daqui vem x igual a 8 e x igual a 0. Então, quando o y é 0, aí eu vou ter os pontos de coordenadas, ó, 8 e 0 e 0 e 0. Realmente, ó, 0 e 0 e aqui o outro, ó, é 8 e 0. Pronto, tá aqui, ó. Então, a circunferência ela se comporta assim, ó, no plano cartesiano. Aí o cara pede para eu calcular o quanto que é a área do triângulo formado por esses vértices, ó. Vou pegar aqui os vértices, vou ligar, ó, e vou formar aqui um triângulo, tá vendo? Ó, por sinal, um triângulo retângulo, né? Repara que a base dele é 8, ó, 0 para 8 caminho 8, a altura é 6. Então, a sua área vai ficar base, que é 8, vezes a altura sobre 2. Lembra, né? A área de triângulo, base e altura sobre 2. Professor, mas eu queria usar o determinante lá, o metade do módulo determinante da matriz. Pode usar? Pode.
Mas é que nesse caso aqui, esteve bem explícito quem era a base e quem era a altura, né? Então ficou mais fácil, talvez, ir por esse caminho. 48 por 2 vai dar 24 unidades de área. Resposta letra B, tá? Questão, digamos, eu diria, mais trabalhosa do que difícil. Legal? Muito bem, eu vou deixar contigo aqui no quadro um mapa mental do que você viu na aulinha de hoje e também nas demais aulas que se passaram desse conteúdo, para que você possa se nortear aqui, ó. Então, aqui, ó, está, bem dizer, uma síntese do que você viu, desde lá do comecinho da geometria analítica. Distância de 2 pontos, o como se calculava a área de figuras planas, conhecendo os vértices, equação de reta na forma geral, reduzida, condição de paralelismo, perpendicularismo, distância de ponto a reta e, por hora, a equação de uma circunferência na forma reduzida. Na próxima videoaula, eu falo da equação geral. Legal, meus amigos? A todos aí, um bom estudo, felicidades e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!